Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Mais forte. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos coloquemos num tempo de silêncio, inclinemos a nossa cabeça, fechemos os olhos e rezemos intimamente, pedindo que o Espírito Santo venha em socorro nosso, nos ajudar a compreender essa palavra. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos vivendo o tempo da Páscoa, até a festa de Pentecostes, 50 dias meditando o mistério e participando do mistério da vida nova que a ressurreição de Jesus trouxe. Hoje, nós tomamos um texto do Evangelho de João, que foge, até agora desde a Semana Santa, nós viemos escutando relatos da ressurreição. Hoje, retomamos, a partir de hoje na verdade, até Pentecostes, há textos que não falam da ressurreição especificamente, do fato e as aparições de Jesus depois de ressuscitado, mas nós vamos agora ao que Jesus falou antes de morrer e ressuscitar. É mais ou menos assim: nós temos que abrir a Bíblia, sobretudo os Evangelhos, e olhar para ler os Evangelhos, ou ler qualquer parte da Bíblia com uma lanterna, ou com uma luz, com uma vela, ou com uma lâmpada, com o clarão da ressurreição. É a luz da ressurreição que explica para nós a Bíblia. Se você não colocar o óculos da ressurreição,
você vai ler a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento. Você vai tirar um monte de conclusões bonitas e interessantes, mas que não são, na verdade, o centro da nossa fé. Hoje, nós olhamos para esse texto do Evangelho de João, que foi proclamado, e vamos à fonte. O que é o centro da nossa fé? O que é que a nossa fé em Jesus diferencia-nos do resto das coisas do mundo? E o que Jesus tem de diferente para o resto de tudo no mundo? Tomem comigo o Evangelho número 9 do seu folheto. Vamos lá. João capítulo 10, versículo 11 a 18. No Evangelho de João, esse ensino de Jesus situa já perto, a partir do capítulo 13, já vai ser todo o drama da paixão, o discurso da Quinta-feira Santa. Aqui no capítulo 10, são os últimos ensinamentos de Jesus antes de entrar no drama da Semana Santa. E olhemos o que ele fala sobre ele mesmo. É uma autoapresentação de Jesus. Como é que ele se define? Depois de 3 anos de convivência com os discípulos, como é que Jesus se define? Como é que Jesus quer ser compreendido por nós? Como Jesus deseja que você compreenda quem Ele é? E vocês que celebram o 7º dia, têm uma necessidade mais forte de olhar para esse texto e ver Jesus com a luz da ressurreição. Vamos lá? Naquele tempo, disse Jesus, bem forte toda a igreja: eu sou o bom pastor. É uma autoapresentação. Você chega numa repartição e diz: eu sou o fulano da empresa tal. Jesus se apresenta. E ele diz que ele é o quê? Ele é o quê? Ele é 3 coisas. É uma frase curtíssima, mas tem 3 coisas fundamentais. Ele é o. Ele não fala um dos. Repita comigo. Ele é o. Depois, antes de dizer o que ele é, ele apresenta a natureza do que ele é. Bom. E por último, pastor. Nós temos que olhar para Jesus, pastor da nossa vida, mas antes de olhar para ele, pastor da nossa vida, identificar que ele é bom e ele é o. Jesus, quando se apresenta assim, ele vai definir o que caracteriza ele ser o bom pastor. Ele mesmo fala, leia comigo: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Nesse pequeno texto do Evangelho, ele vai dizer 4 vezes: dou a vida, dou a minha vida, dou a vida por mim mesmo, dou a vida pelas ovelhas. O que faz Jesus ser o bom pastor é que ele dá a vida. Geralmente, para as crianças sabem o que é um pastor? E o que são as ovelhas? O que é ovelha? É um animal, tá bom, já tá bom. Ovelha são os carneiros, é o conjunto do rebanho dos carneiros, não é? Dos carneirinhos. Jesus chama a gente compara a gente com o rebanho de ovelha, de carneiros, e ele como pastor que conduz as ovelhas. Geralmente o pastor que cuida do rebanho, ele cuida do rebanho e ele tira a subsistência dele do rebanho que ele cria, não é? A lã, o leite, a carne. Quando aperta os negócios, ele vende umas tantas lá e faz um negócio para pagar umas despesas outras. Mas aqui Jesus tem uma outra coisa. Ele não fala que ele é o bom pastor que tira das ovelhas as coisas que ele precisa. Ele fala o contrário. Ele fala que ele é o bom pastor e que ele dá a vida.
A vida é o que de mais importante todos nós temos, não é? As nossas heranças, nossos bens, nossos títulos, nossas vaidades, vão tudo virar nada. Mas a vida é o grande dom nosso. E Jesus fala que a vida que Ele tem, Ele dá pelas ovelhas, pelo rebanho dEle. E é isso que faz Ele ser o bom. Mas o que é esse dar a vida pelas ovelhas? Nós temos que ir à primeira leitura para entender isso. Número 6 do seu folheto, tome lá comigo. Dos Atos dos Apóstolos. Último parágrafo. No versículo 11. Encontramos. Ei, igreja, acorda. Encontramos? Melhorou. Que Jesus é esse bom pastor que dá a vida? Que vida é essa que Ele dá? O capítulo 10, que é esse que nós estamos lendo de João, lá na frente tem uma afirmação, assim: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Muitos dos pregadores, dos padres e dos pastores evangélicos pregam esse texto, falando que essa vida em abundância é o direito que você tem de você ter toda a riqueza que o Eike Batista perdeu nas empresas dele. Entendeu? Toda a riqueza que a turma do Mensalão e da Petrobras queria ter para eles. E todo mundo fala, tá vendo? Jesus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então um dia eu vou aquilo que ficou com o povo da Petrobras também vai ser meu. Nós vamos entender agora o tema mais difícil de engolir na doutrina cristã, mais difícil de pregar, mais difícil de pensar sobre ele, que é o tema central da doutrina cristã. Pegue lá comigo, brada a igreja: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Lá no Evangelho, ele se apresenta como o bom pastor que dá a vida. Aqui, Pedro apresenta Jesus como a pedra, que os construtores disseram, isso aqui não vale nada, não quero isso na minha casa nova que eu estou construindo, no meu barracão que eu estou reformando, tira isso. E Pedro fala, pois essa é a pedra principal. Se você construir tirando Jesus como a pedra principal, a construção vai desabar. Jesus é a pedra, e essa pedra garante o quê? Versículo 12, bem forte, igreja, dê uma reagida: em nenhum outro há salvação. Minha gente, o tema da salvação é o centro da doutrina cristã. Jesus é a pedra, é o bom pastor, em nenhum outro há salvação. Leia comigo, continue. Pois não existe, brada a igreja, debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Minha gente, se tem um assunto que não interessa para o mundo de hoje, é o tema da salvação. Não interessa. As pessoas não procuram uma igreja por causa do tema da salvação, para encontrar Jesus que nos salva. A gente procura a igreja e procura Jesus para resolver os problemas daqui de baixo. Os carros de som que passam pelas igrejas, os programas de rádio e de televisão das nossas igrejas, também na nossa, muitas vezes se resumem a falar de milagres, quando muito de cura e libertação. Cura do corpo, libertação dos problemas. Vem para cá, Jesus é o poderoso que vai curar você, vai libertar você dos problemas. Mas hoje não se fala do tema mais importante, que não é ser curado e nem ser liberto, mas ser salvo. Sabe por quê? Que esse tema da salvação não nos interessa? Porque o mundo, as potências do diabo, deram conta de tirar de nós todo apelo com as coisas do céu. Tudo. Nós não nos preocupamos e não nos engenhamos em busca das coisas do céu.
Nós somos escravos, escravas das coisas daqui, e das coisas provisórias, e das coisas rápidas. Salvação, vida eterna, ressurreição, não é assunto que toca para a gente. Hoje uma mãe me disse isso no final da primeira missa aqui na porta, com lágrimas nos olhos. Eu dizia que as mães de hoje não falam para os filhos: vamos para a igreja, para encontrarmos com Jesus que nos salva, que nos dá vida eterna. Se uma mãe começar a falar disso para um menino, para uma criança, ela vai dizer que o pai e a mãe estão com um assunto muito enjoado, que isso não interessa. Não interessa nem para os pais e nem para os filhos escutarem falar de salvação, de vida eterna, de ressurreição, que é o tema mais importante da fé cristã. Libertação, resolver os problemas daqui de baixo, isso nós conseguimos aqui. Eu pergunto às pessoas: olá, tudo bem? Elas dizem: ah, padre, está bem, né? Deus dando saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Não, nós devemos querer de Deus mais do que saúde e paz. De Jesus nós devemos querer salvação, porque pode ser que depois que você aceitar Jesus como seu Salvador, aí é que a sua paz vai acabar, porque você vai voltar para sua casa, você vai enfrentar os erros da sua casa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, e vai virar um inferno, um tormento, e a paz vai acabar exatamente depois que você aceitou Jesus como seu Salvador. Não acontece isso? Esse ditado saúde e paz, o resto, Deus dá saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Isso é muito pouco para nós. Jesus é que correu atrás para nós da nossa salvação. Nós devemos querer de Jesus a salvação. Pega aí na mesma página da primeira leitura, no Salmo, número 7. Olha que coisa impressionante. O primeiro verso do Salmo, versículo 1 aí. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Leia comigo, igreja. Eterna é a sua misericórdia. Leia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. Tem muita gente que põe no ser humano a esperança? Muito. De vez em quando chega para mim uns homens apaixonados, umas mulheres apaixonadas que: padre, eu estou sofrendo demais, minha vida vai acabar, vou suicidar. Ela foi embora, ele foi embora. Eu olho com a maior calma do mundo e falo: o que que tem? Nós não podemos viver sem Deus, sem Ele, sem ela. Deus nos dá a graça de tocar a nossa vida. Essa conversa de que se ele for embora, se ela me deixar, se ele me deixar, se meu pai morrer, se meu filho morrer, vai acabar a minha vida. Não, nós não devemos colocar nossa esperança em ser humano nenhum. Mas não é só no ser humano. Continue a leitura do Salmo. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com... Tem muita gente contando com os poderosos desse mundo? Vou dar um exemplo que chega a ser chulo. Uma tristeza desoladora que a gente vê no mundo dos políticos. Escuto isso demais aqui no Canedo. Escutei lá em Aparecida, lá no Parque Amazônia. Você está numa roda, numa reunião da igreja, e aparece o nome lá de um político. A gente fala: não, mas não vamos misturar as coisas não, deixa isso para lá. A pessoa fala: que é isso, padre? O vereador tal é bom demais. Quando minha avó morreu, ele é que deu o lanche lá no velório a noite inteira. Gente, tem muitos de nós que colocamos nossa esperança nos poderosos deste mundo, porque deu lanche a noite inteira no velório dos jovens que estão sendo assassinados. Nós não contamos com os poderosos deste mundo para saúde, educação, lazer, segurança, de qualidade, com a dignidade que nós precisamos. A gente não quer deles, não luta para que eles deem e lutem no papel de políticos deles, de poderosos na lei, de garantir saúde, educação, segurança. Mas eles compram a gente levando bolacha e café para o velório dos nossos jovens no cemitério. Isso existe ou não? Mas é muito, minha gente.
Hoje mesmo foi sepultada aqui no Canedo mais uma meia dúzia de gente assassinada à noite. E os poderosos deste mundo ficam poderosos, dando um lanchinho para o velório, ou no máximo uma coroa de flores. O dia que nós tivermos a liberdade de dizer para eles muito obrigado, não é isso que nós precisamos de vocês. For e lanche aqui para o velório, pode deixar que não é isso que nós precisamos de vocês. O que nós precisamos de vocês é que vocês lutem para que haja educação de qualidade, saúde de qualidade, lazer de qualidade, segurança de qualidade para os nossos jovens, de qualidade. Não é gratuita porque nós já pagamos com os nossos impostos. Mas não, nós nos submetemos à escravidão, porque nós colocamos nossa confiança nos poderosos deste mundo. Volta ao Evangelho comigo. Volte ao Evangelho de João, lá o número 9 do seu folheto. Jesus falou que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas ovelhas. Agora, Ele vai falar o que Ele não é. Vamos ler? O mercenário, leia, igreja. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Uma mãe de um jovem assassinado, amarrado no tronco de uma árvore no cerrado aqui no Canedo, chega nos grandões e fala: me ajude a encontrar os criminosos. Ele diz assim: você já perdeu seu filho que estava mesmo na droga? Não mexe com isso não, senão vai acabar, vai fazer mal para mim e para você. Vamos fugir desse trem. Isso é um mercenário. O mercenário é esse que olha para as ovelhas. O que é um mercenário? Ele olha para as ovelhas e a única coisa que ele quer das ovelhas é o quê? O lucro. O dízimo, a oferta. Tem muito padre e pastor que a única coisa que ele quer das ovelhas é o dízimo e a oferta. Pode carcar os pregos e ir para o inferno, mas dando o dízimo e a oferta tá bom. E tem mais uma: certos assuntos a gente não pode tocar na igreja não, senão as ovelhas fogem. E o mais importante que nós devemos querer das ovelhas é a lã, é o leite e a carne. É o dinheiro que nós arrancamos das ovelhas. Isso existe, minha gente. Existem muitos maus pastores que hoje são mercenários, ladrões, são lobos que abandonam as ovelhas, minha gente. Hoje, por causa desse evangelho, a igreja no mundo inteiro está vivendo o dia de oração, dia mundial de oração pelas vocações de nós padres. Exatamente porque esse evangelho ajuda a gente a perceber o quanto é perigoso um padre, um pastor que se torna mercenário. Então é dia de vocês olharem para mim, verem as minhas fraquezas e rezarem para que o Senhor me liberte daquilo que me ameaça tornar-me um mercenário, que olha para as ovelhas e quer das ovelhas apenas o lucro. Jesus volta a falar dele. Tome lá comigo porque o trem vai pegar agora. Leia, versículo 14, bem forte. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Para lá. O que faz de você uma ovelha de Jesus? Está aí no texto, leia lá. O que torna você uma ovelha de Jesus? Duas coisas: experimentar a graça de ser conhecido por Ele e conhecer a Ele. O que tem de cristão católico, evangélico, protestante, que entende de tudo, mas que não conhece Jesus, não está escrito. Nós vamos atrás de Jesus, nós vamos atrás das igrejas, em busca das coisas deste mundo. Queremos um Deus que ajude a gente a realizar os sonhos das coisas deste mundo. Mas
para Jesus, o que torna você ovelha dele, é você experimentar duas graças: ser conhecido por ele, e você conhecer Jesus. Você fala: padre, mas é muito complicado, como é que eu faço isso? Ele vai explicar. Leia comigo. Ele mesmo vai explicar como experimentar essa graça de conhecer Jesus e ser conhecido por ele. Versículo 15. Reage, igreja: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Minha gente, se está difícil para você entender como você vai descobrir se Jesus te conhece e se você conhece Jesus, tem duas regras. A partir de hoje, você tem dois segredos. A partir de hoje você pega a Bíblia, vai aos 4 evangelhos, lê o evangelho, um trecho pequenininho do evangelho. E lá no evangelho você olha Jesus. Como é que Jesus conhece o Pai e como é que o Pai conhece Jesus? Olhe no evangelho preocupado só com essas duas coisas: como é que Jesus conhece o Pai e como é que o Pai conhece Jesus. Quando você compreender isso, você vai: é assim que eu preciso conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. Simplificou. A partir de hoje, você não precisa ficar preocupado com história, com essas complicações das muitas regras e normas religiosas que tinham, não. Leia o evangelho preocupado com isso. Assim, leia comigo, versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. É assim eu dou minha vida pelas ovelhas. Agora ele vai dizer uma coisa curiosa, vai mexer num tema desconcertante. Leia comigo, versículo 16. Toda a igreja, bem acordados. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil, também a elas devo conduzir. Se você parar aqui, você vai correr um risco de fazer besteira. Tá vendo? Está na Bíblia que Jesus falou que ele tem ovelhas que não estão nesse redil. Redil, crianças, é o curral, ou a cerca, dentro dela põe as ovelhas. Para nós o redil aqui é essa igreja, essa área do templo fechado. Jesus fala: eu tenho outras ovelhas que não estão aqui, também a elas devo conduzir. Você pode dizer assim, o que todo mundo diz hoje: tá vendo? Jesus tem muitas maneiras de salvar, todo jeito, em todas as igrejas, em todas as religiões, Jesus dá um jeito e chega lá. Presta atenção no que vem agora, para você não sair daqui pensando que em qualquer porcaria que você tiver, Jesus vai te achar lá. Leia comigo. Depois de dizer: também a elas devo conduzir, leia comigo: elas escutarão a minha voz. A condição terceira para ser ovelha de Jesus, a primeira é experimentar ser conhecido por Ele. A segunda é conhecer Jesus. A terceira é, para ser ovelha de Jesus, tem que o quê? Escutar. Ô igreja, dá uma reagida. Tem que o quê? Escutar. Escutar a minha voz. Fale para quem está distraído e cochilando do seu lado assim: escute a voz de Jesus. Escute a voz de Jesus. Fale para quem está do seu lado: aprenda a escutar Jesus. Fale para quem está do seu lado, pai. Fala para sua criança: escute Jesus. Senão você nunca vai ser dele. Escute Jesus. Quem não escuta a voz de Jesus nunca vai ser dele, ainda que esteja nesse redil. Mas olha o que vem. Quando as ovelhas que não estão nesse redil escutarem a voz de Jesus, vai haver um grande milagre. Leia: e haverá Um só rebanho e um só pastor. Gente, isso aqui é sério. Vamos ler de novo. E haverá Um só rebanho e um só pastor. Qual é a moral da história? Uma igreja.
a gente acha que o maior avanço do mundo moderno é existir em muitas igrejas e muitas religiões. Nós achamos que esse é o avanço da humanidade. Jesus fala que existia esse tanto de igreja, esse tanto de religião, é exatamente porque a gente não escuta a voz dele. Porque o dia que nós dermos ouvidos à voz dele, vai acontecer uma coisa extraordinária. Vai existir um só rebanho e um só pastor. Esse tanto de igreja que existe no mundo, que existe no Goiás, no Canedo, em Goiânia, é exatamente porque nós não escutamos Jesus. A partir de hoje, nós temos que olhar para cada igreja com nome diferente e bater no peito e dizer: isso existe porque nós não escutamos Jesus. Cada pessoa que disser para você que abandonou a igreja e entrou noutra igreja, você vai ter que dizer para ela: você só está indo para lá porque nós não estamos escutando Jesus. O sonho de Jesus, Jesus veio aqui para que haja, a partir da voz dele, um só rebanho, um só pastor. Isso aqui é a maior ameaça com esses padres e com esses pastores que fundam a igreja deles, que não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma só, a voz dele é uma só, o rebanho dele é um só. Leia o que vem agora, versículo 17. Engraçado que depois dele dizer: e haverá um só rebanho, um só pastor, versículo 17, ele diz: é por isso que o Pai me ama, eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Credo, mas vocês estão tão xoxinhos hoje, tem algum trem errado aí. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Versículo 18, tome lá. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Meu filho, vai lá, desce lá nesse mundo, vai lá, meu filho, que a sua voz chegue ao coração de cada homem e cada mulher, em tudo quanto é canto do mundo, meu filho. Você entregue a sua vida, você depois vai receber a sua vida novamente, mas transforma aquele mundo dividido num só rebanho, e seja o único pastor de todo o mundo. Olhe aqui para a cruz. Como é que Jesus dá a vida pelas ovelhas? Não é fazendo milagre. Se Ele me ama, Ele vai mandar um sinal para mim em 3 dias na novena que eu estou fazendo. Eu escuto tanto essas bobagens. Comecei a fazer uma corrente de jejum e falei para Jesus que, olha, que Ele me desse uma prova. Padre, mas olha, foi só começar, no 4º dia Ele mostrou para mim que Ele me ama. Ih, mas você está trouxa. Tem 2000 anos que Ele já mostrou que te ama na cruz. Ele já mostrou, nós é que não estamos enxergando que Ele nos ama. Ele dá a vida por nós, é assim, em derramamento de sangue, de sacrifício, em entrega. Agora eu vou dizer uma coisa que eu tenho certeza que vai mexer muito com vocês. Jesus diz assim: é por isso que o Pai me ama. Vamos voltar lá? O que faz Jesus ser amado? E o que faz você também ser amada por Jesus? Amado por Jesus. Ache lá comigo o versículo 17. Leia comigo. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Eu vou dar o exemplo que vai emocionar muitos de vocês aqui. Se lembre do seu pai e da sua mãe. Se já morreram também, melhor ainda, a sua lembrança vai ficar mais forte. Porque depois que a gente perde pai e mãe, é que a gente sabe o que a gente perdeu. Entendeu? Lembre do seu pai e da sua mãe. Quem dos dois mais foi capaz de dar a vida pela família, pela casa, pelos filhos?
ao chegar o fim da vida deles, quem deles terminou a vida com todos os sinais de graça, como alguém que teve o poder de receber tudo novamente? Não é desse jeito? Tem pai, tem mãe hoje em dia, que tem medo de dar a vida pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, porque acha que está perdendo a liberdade, está perdendo a beleza do corpo. Então, põe os filhos, terceiriza os filhos, joga os filhos para lá, o marido, a esposa para lá, porque está dando problema. Jesus diz: olha, o que me faz ser amado pelo Pai é ser livre para dar a minha vida, para receber minha vida de volta. Vida é um trem que, se você não doá-la, ela nunca vai ser sua. Repito, a sua vida, o seu corpo, o seu coração, sua inteligência, seus sentimentos, suas emoções, nunca serão seus se você não doar. No perdão, no amor, no diálogo, na paciência. Vocês pais e mães, não é? Tanto que vocês sofrem. Quantas vezes vocês dizem assim: não, agora eu não dou conta mais, não vou mexer mais com essas encrencas, deixa pra lá, já me matei, não compensa mais. De repente você deita, um sonho, uma lembrança, você acorda e pensa: vou lá atrás do meu filho, vou lá atrás da minha filha. E você começa a enhaca tudo de novo, até o trem cair tudo de novo, você desiste de novo. De repente uma inspiração de Deus, uma luzinha de esperança faz você acordar e dizer: não, eu vou lá, vou retomar. Não é desse jeito? Quem dá a vida tem a liberdade para voltar lá e pegá-la de volta. Quem não dá a vida, ela nunca vai ser de quem não é capaz de doá-la, entregá-la. Irmãs e irmãos, para terminar, um pouco de poesia. Pegue comigo a segunda leitura, número 8, pegue lá comigo, da primeira carta de São João. Olha que coisa impressionante, isso aqui eu quero ver a igreja reagir e acordar dessa domingueira. Vamos lá? Leia. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Para lá. Opa! Nós já recebemos do Pai um grande presente de amor. Credo, que trem ruim. Nós já recebemos do Pai um grande presente de amor. Não é qualquer presente. Que presente de amor foi esse que o Pai nos deu? 2 pontos, leia comigo. De sermos chamados filhos de Deus. Continue. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Não se preocupe se o mundo não te conhece. Se o mundo acha você um pai besta, uma mãe idiota, porque ignora você, acha que tudo que você está sofrendo pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família, é uma besteira. Se o mundo não te conhece, não desista. O mundo não te conhece porque também não conhece o Pai. Não desista, não desista. O presente já foi dado, um grande presente de amor. Nós somos chamados filhos de Deus. Quando aparecerem as piores tribulações na sua vida, feche os olhos, põe a mão no seu coração, respire fundo e repita 3 vezes: o Pai me deu o presente, eu sou filha, eu sou filho dele. Esse é o maior presente, e esse presente ninguém vai arrancar de mim. Dê uma salva de palmas para o Pai. Tenha dó. Reage. E quando o mundo achar que você está bestando, quando o mundo ignorar você, você olha pelo mundo e diz: coitado do mundo, o mundo não conheceu o Pai, por isso é que não sabe da minha intimidade com o Pai. Versículo 2: caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Olha aqui, não é o dia que você virar defunto que você vai virar filho de Deus, não. Desde já somos filhos de Deus. Continue. Mas, ó igreja,
para lá, vai devagar, porque aqui é trem sério. Brada, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Se você acha que você está lindo, que você está linda com o que o shopping possibilitou para você, com o que a plástica possibilitou para você, essa tintura do cabelo deu para você, todo mundo está te elogiando porque você pôs aparelho no dente, agora está bonito, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Olha o que nós seremos, olhe só o que nós seremos. Leia: sabemos que quando Jesus se manifestar, brada a igreja, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Quando os crentes chegam a você falando que o mundo vai acabar, que Jesus está voltando e querendo passar medo em você, porque o fim do mundo está chegando, porque teve terremoto, teve a tempestade tropical lá na Santa Catarina, o mundo está acabando, você fala para o crente assim: irmão, irmã, o dia que Cristo se manifestar, gloriosamente descendo do céu, eu vou me apresentar diante dele e eu serei como ele. Eu não tenho medo da vinda de Jesus, pelo contrário, eu aguardo ansiosamente a vinda do Senhor. Maranatá, vem Senhor Jesus. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Nós o veremos tal como Ele é, vitorioso, revestido de glória, ressuscitado. Nós o veremos tal como Ele é. Nós seremos semelhantes a Ele. Aí, nós não vamos dizer que nós recebemos milagre dele, não. Nós vamos dizer que nós estamos na mesma realidade que ele está. Uma salva de palmas para Jesus. Tenha dó. Olha, eu sei que para muita gente aqui, esse tema da ressurreição, da salvação e da vida eterna, e da chegada de Jesus, não é a preocupação mais importante para hoje, domingo à noite, antes da segunda-feira. Eu sei que a preocupação de muitos aqui é com o trabalho de amanhã, as contas para pagar, o remédio para o estômago que vai ter que tomar ainda hoje porque comeu demais, antes de dormir, porque senão vai amanhecer com a azia danada na segunda-feira. Eu sei que para muitos a preocupação ainda está nas coisas imediatas, daqui de baixo. Mas eu te peço, não permita sair dessa igreja sem levantar a sua expectativa com o Senhor e aguardar a vinda dEle, a vida eterna, a salvação, a ressurreição. Comece a colocar nas suas orações, a cultivar na sua vida de oração a expectativa desse dia do seu encontro com o Senhor. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Fale para as crianças sobre isso. Os pais de hoje não falam mais desse negócio da vida eterna para as crianças, de ressurreição. A minha mãe, 10 filhos, naquela pobreza na roça, que é sofrimento, a gente com 14, 15 anos, doidinho para comprar a primeira botina, a primeira calça comprida, não é? E a mãe falava: meninas, isso é tudo uma bobagem, o mais importante é não perder a salvação que Cristo nos garantiu, aguardar a vinda dEle, isso tudo vai passar. A gente ficava morrendo de raiva da mãe falar isso, mas ela estava certa. Não é porque ela falou uma coisa que a gente não queria ouvir, que ela estava errada. Ela estava certa em dizer para nós: nossa esperança é muito mais elevada. E comece, pai e mãe, vô e vó, comece a elevar a esperança dos seus filhos, para que o traficante não convença seus filhos que as correntes de ouro que eles vão usar, os carros de luxo que eles vão usar, sejam a glória mais importante que eles vão conquistar no mundo. A glória do seu filho, do seu neto, é a glória de Cristo, que está vindo para fazer seu filho, sua filha ser semelhante a Ele. Incline a sua cabeça. Fale para Jesus te ajudar a entender esse mistério que é grande. Peça a Jesus a graça de conhecer a Ele,
e experimentar a alegria de ser conhecido por Ele. Peça de Jesus a graça de ser alguém que vive a alegria desde já, de ser filho de Deus. Mais do que cura, mais do que milagre, mais do que libertação dos problemas daqui, peça a Jesus que você não despreze a salvação que só Ele pode te dar, a glória eterna que só Ele pode garantir para você. Hoje uma mãe na porta da igreja disse para mim: padre, eu vim celebrar a missa de 1 ano do meu filho que morreu, e hoje eu descobri que eu nunca falei com ele sobre vida eterna. Morreu com 28 anos, sem eu nunca ter falado com ele sobre a vida eterna. E hoje eu vim rezar a missa de 1 ano, pedindo a Deus para dar para ele a vida eterna, coisa que eu nunca falei com ele sobre isso. Fale para Jesus. Fale com Jesus. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Põe a mão no seu coração e canta: Tu és Senhor. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou. O seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Toda a igreja de pé, canta: Tu és Senhor. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. a igreja: Tu és.
minha vida faltará. Deixe o que você tem na sua mão no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. O coral continue a meia voz. Estenda suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo: Jesus, muito obrigado. O Senhor é o único bom pastor, o único que deu a vida por mim, o único que tem o poder de me salvar, o único que me fez receber o maior presente de amor, ser chamado Filho de Deus. Jesus, em nenhum há salvação como há salvação só no Senhor. Diante da sua cruz, eu renovo a minha fé na entrega que o Senhor fez da sua vida por mim para me salvar. Eu renovo minha aliança com o Senhor, selada no sangue da sua cruz. Eu renovo a minha profissão de fé. Eu creio, Jesus, mas aumenta a minha fé. Eu creio no Pai, mas aumenta a minha fé. Eu creio no Espírito Santo, mas aumenta a minha fé. Eu creio que o Senhor fará um dia existir um só rebanho, e o Senhor será o único pastor. Jesus, diante da sua cruz, eu entrego a minha vida e a vida de todos que o Senhor colocou sob a minha responsabilidade. Mantenha suas mãos erguidas para a cruz e põe diante da cruz de Jesus as ovelhas que Jesus confiou a você, como pai, como mãe, como esposa, esposo, os seus amigos, as pessoas que você também não ama muito na sua família, mas que Jesus quer que você seja um bom pastor, uma boa pastora, dando a sua vida de amor, de entrega por essas pessoas. Renove com Jesus sua disposição em dar sua vida, cuidando de quem Deus pôs no seu caminho para ser cuidado por você. Tu és, Senhor, A igreja, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. só a igreja, bem forte. O meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.